A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família e ministério. Hoje estaremos explorando uma passagem que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 2. Paulo vai nos relatar acerca da graça de Cristo, esta maravilhosa graça que me alcançou e te alcançou. Vamos? Efésios, capítulo número 2, versos de número 8 ao 9. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que se localizava em Éfeso, escreve aos crentes dizendo que eles eram salvos pela graça em Cristo Jesus. Ele diz que eles eram salvos por esta graça por meio da fé. E isso não vinha deles, isso vinha de Deus, provinha de Deus. Não vinha das obras para que ninguém se gloriasse, vinha de Deus, provinha da sua graça. Quantas não são as vezes que nós nos justificamos através das nossas obras em Deus? Quantas não são as vezes que nós queremos questionar ou limitar o agir de Deus em nossas vidas pela nossa própria justiça? Pois em nossa própria concepção, nós somos filhos exemplares, dizimistas fiéis, membros que não faltam um culto, pessoas assíduas na igreja, quando na verdade nada disso nos justifica. Precisamos entender que a nossa justiça, como descrito em Isaías, a nossa justiça é como capo de imundícia para Deus. O que isso significa? Eu posso fazer tudo que estiver ao meu alcance. Eu posso ajudar os pobres, libertar os cativos, dar água aos que têm sede, dar alimento aos que têm fome, e isso ainda não será suficiente para que eu venha alcançar a salvação e para que eu seja justificado em Jesus. Nós não somos justificados por aquilo que fazemos, somos justificados pelo sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça que há em Cristo Jesus. Isso significa que a nossa justiça jamais impedirá Deus de efetuar, de cumprir a sua vontade em nós. Romanos, capítulo número 12, nós vemos que Paulo vai descrever que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas o conflito em nossa mente começa quando nós colocamos a nossa justiça na frente da vontade de Deus e nós dizemos: Senhor, eu sou um filho exemplar, então a tua vontade não pode me permitir sofrer. Senhor, eu sou um dizimista fiel na tua casa, então a tua vontade não pode permitir com que eu venha passar por dificuldades, por lutos, por dias difíceis, quando na verdade a justiça com que efetuamos com as nossas obras jamais poderá nos livrar do alvo da vontade de Deus. Não é porque somos filhos exemplares que deixaremos de viver a vontade de Deus. Entenda, Jó era um homem sem manchas, um homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que sacrificava até pelo pecado dos seus próprios filhos, era um homem exemplar. Mas isso não impediu Deus de provar a fé de Jó. Entenda que as nossas vidas, as provas que Deus permite em nossas vidas são os sinais do seu amor por nós. Jó não sabia, mas a perca dos seus 10 filhos, de toda a sua fazenda, servos, a integridade da sua esposa e até a sua própria saúde serviria anos-luz à frente como testemunho para a minha e para a tua vida. Quantas não são as vezes que nós passamos por dificuldades que se assemelham com aquilo que Jó passou? E nós temos um exemplo bíblico de um homem que passou e venceu na presença do Senhor. Jó não sabia, mas a dor, a prova, a luta com que ele estava enfrentando, vivendo, a luta que ele havia sido submetido pela vontade do Senhor a viver, serviria como testemunho para as nossas vidas. Por isso nós não temos direito de questionar. Nós somos salvos pela graça, não é pela nossa justiça, não é pela nossa bondade, não são pelas nossas boas obras, meu querido, o que nós somos. Abraão, em uma conversa, em um diálogo com Deus, vai dizer que ele era pó e cinzas. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou limitado, eu sou imperfeito. Em outras palavras, nós precisamos entender que nós não temos o direito de acharmos que pelas obras nós somos dignificados.
quando as nossas obras não são nada? Do que adianta sermos boas pessoas? Do que adianta nós fazermos o bem? É pela graça que nós somos salvos. Como Jesus olha para aqueles que estavam com as pedras levantadas para aquela mulher pecadora e ele diz: aquele que não tiver o pecado, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra esta mulher. E todos começaram a deixar as pedras, pois todos começaram a reconhecer que por mais que eles não tinham pecados que segundo a lei mosaica de Moisés eram pecados dignos de morte, eles possuíam outros tipos de pecados. Em outras palavras, eles não cometiam adultério, mas mentiam. Em outras palavras, eles não cometiam adultério, mas enganavam. Eles não cometiam adultério, mas faziam da casa do Senhor casa de tesouros. Adulteravam o templo do Senhor. Em outras palavras, nós jamais poderemos nos dignificar pelas nossas próprias obras. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Amém? Que você fique com essa palavra. Entenda. Eu não sei onde você está, não sei em que situação você se encontra, mas compreenda que a graça de Cristo te alcança todos os dias. Você pode estar da forma que estiver, como estiver, passando pelo que estiver, a graça de Cristo vai te suster. A graça de Cristo vai te levantar. Ela vai te ajudar. A graça de Cristo é suficiente. Como Paulo disse: Senhor, a tua graça me basta. A graça de Cristo nos basta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.